Nós chegamos à conclusão que é preciso compartilhar o conteúdo dessa informação que se constitui numa profecia ou poderíamos dizer aviso dos Espíritos. Quem acompanha o nosso trabalho aqui neste canal, na TV Revelare, já percebeu quanto nós somos prudentes, quanto nós temos cuidado para compartilhar toda a informação que nós vamos captando, construindo, adquirindo e conhecendo destas obras e de todas as comunicações que advêm do mundo espiritual. Mas em razão do que estamos vivendo no Brasil e no mundo, especialmente no meio espírita, chegamos à conclusão de que precisamos compartilhar com vocês o conteúdo dessa profecia, ou para não ficar algo mágico, místico, maravilhoso, um aviso, uma advertência dos Espíritos. Esse é o conteúdo desse vídeo de hoje. Está interessado? Fica comigo até o final. Bem, pessoal, eu sou o Beto Ramos, aqui é um espaço onde nós falamos tudo de Espiritismo e o conteúdo do vídeo de hoje é, na verdade, um aviso dos Espíritos que eles vão nos esclarecer que os tempos que foram anunciados já chegaram. E desta maneira, eu espero que você compreenda, apreenda, entenda e possa tomar a melhor solução para a sua vida. Aliás, não só a vida material, eu estou falando para você com a sua vida de espírito. Uma vez que a gente percebe no meio personalidades que chegaram a algum patamar de reconhecimento na condição de gênero humano, mas usando as suas figuras de médiuns, de expositores, de participantes, coordenadores, presidentes, enfim, uma variedade de pessoas que são representativas no nosso meio, a gente queira ou não, a gente goste ou não. E para contrapor, nós precisamos trazer vocês de volta para, de fato, seguir o conhecimento espírita, adquirir o conhecimento espírita, aliás, o verdadeiro conhecimento espírita. Essa comunicação e essa mensagem, o seu conteúdo, não está sendo propagado como deveria nos grupos de WhatsApp, onde chegam fotos, comunicações, mensagens, sabe-se lá de onde, que essas pessoas usam para misturar essa doutrina, essa ciência filosófica, esse legado, essa revelação do mundo espiritual que veio para nos esclarecer com o objetivo de espalhar igualdade, fraternidade e solidariedade, mas que parece que muitos estão usando apenas o nome doutrina dos espíritos, Kardec e etc., para disseminar paixões pessoais, aquelas constantes, nas questões 907 de O Livro dos Espíritos e seguintes, em que demonstram de fato, quando vai chegar-se lá nas questões 917, 918, 919, quem são as pessoas de bem. Com essa comunicação e com esse conteúdo, a gente precisa saber de fato quem são as pessoas de bem. Eu quero agora compartilhar com vocês o conteúdo. É um aviso dos Espíritos. E esse aviso está muito claro. Chegaram os tempos anunciados por Jesus. Não se trata de data limite, de data final, de apocalipse, mas se trata de algo muito sério. E que eu gostaria que vocês tomassem pé de como as coisas estão se dando. Os Espíritos dizem que as coisas estão ocorrendo com tanta rapidez que é preciso nos avisar. Então eles dizem, já não dizemos mais que os tempos estão próximos, mas que os tempos são chegados. E essa comunicação, ela é do maior interesse,
pois que ela se trata de instruções, verdadeiras instruções dos Espíritos sobre a regeneração da humanidade, sobre a nossa regeneração. Será um dilúvio? Um cataclismo? Uma perturbação geral? Seriam convulsões parciais do globo? Os sinais dos tempos? Essa mensagem, pessoal, ela não é nova, uma vez que, conforme ela, há diversas previsões no Evangelho de Jesus. E é isto que está se realizando e se cumprindo neste momento, que será reconhecido como de fato ocorrendo apenas mais tarde. E os Espíritos então vêm nos avisar para a gente olhar ao nosso redor. Será que todos os sinais anunciados do Evangelho do Cristo vão ocorrer como está escrito, letra por letra? O aviso dos Espíritos é que não devemos tomar esses sinais, esses anúncios pela sua letra, mas é preciso captar o seu espírito. Naquelas escrituras existem grandes verdades, mas estão cobertas por um véu, é o véu da alegoria. Nós não podemos nos extraviar na sua interpretação, pois isso nos desvia da compreensão daquilo que está predito pelo Cristo. Para entender os sinais de que os tempos preditos chegaram, há necessidade de uma chave para a compreensão do seu verdadeiro sentido. E esta chave está nas descobertas da ciência e nas leis do mundo espiritual que o Espiritismo nos revela. Tudo que era incompreensível agora vai se tornar claro e de muito fácil entendimento. Portanto, os Espíritos avisam que tudo segue uma ordem natural de coisas e está submetido às leis imutáveis de Deus. Não, pode ficar tranquilo, não haverá milagres, não haverá acontecimentos prodigiosos, nada de sobrenatural, então pode ficar sem medo. Não haverá nenhum sinal do céu e de nada adiantará você ficar olhando para ele. Quem anuncia o contrário são os verdadeiros enganadores. Para ver os sinais precursores do que os Espíritos nos anunciam, é preciso olhar ao nosso redor, entre os indivíduos que compõem a sociedade da qual vivemos. E será daí que nós encontraremos aqueles sinais preditos. Os Espíritos dizem que há uma agitação em todo o planeta Terra, agora, e todos os Espíritos, os encarnados e os desencarnados, estão como se tivessem um pressentimento de que se aproxima uma verdadeira tempestade. Já se pode adiantar que não haverá fim do mundo material. Então, para com esse medo bobo. Não é disso que se trata. Não é disso que eu vim falar. Não acredite em nenhuma teoria apocalíptica de fim de mundo. Isso é balela. A verdade é que a Terra progrediu desde a sua transformação e deverá progredir mais ainda. Deus não quer que a Terra seja destruída. O fato é que a humanidade chegou a um dos seus períodos de transformação. A Terra, por sua vez, vai se elevar na hierarquia dos mundos. Espíritos retrógrados, queiram eles ou não. Os Espíritos avisam, é o fim do mundo moral, desse moralismo, falso moralismo, o mundo dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho, do fanatismo que está se desmoronando na nossa frente. E ele vai levar consigo os seus destroços. Nessa comunicação, os Espíritos estão dizendo, tudo acabará com a geração que se vai e a geração nova erguerá um novo edifício que as gerações seguintes consolidarão e completarão. E nós fazemos parte de qual geração, pessoal? A comunicação, ela traz uma advertência extremamente importante que eu nunca vi ser compartilhada nos meios espíritas. Quem tiver ouvidos de ouvir, olhos de ver, que ouçam e vejam. Porque os espíritos estão dizendo para que os homens, os seres humanos, sejam felizes na Terra, é necessário que a Terra só esteja povoada de espíritos bons,
Escute isso. Espíritos bons, encarnados, desencarnados, e que não querem outra coisa senão o bem do próximo, o bem do coletivo, o bem do outro. Segundo os Espíritos, uma grande emigração se realiza neste momento entre os que habitam a Terra. Vide a pandemia. Os que fazem o mal pelo mal e não são tocados pelo sentimento. O sentimento do bem. E por não serem dignos da terra transformada, como ela está se transformando a olhos vistos, eles serão excluídos. Porque aí trariam novamente a perturbação, a confusão e seriam um obstáculo ao progresso. Não, todos os que morreram não são espíritos maus. Eles simplesmente fazem parte do grupo que está indo, mas nem todos vão deixar voltar em reencarnação para a terra. Mas o que de fato vai acontecer, vai ocorrer com os espíritos arraigados no mal, que é isso que nos interessa. Segundo essa comunicação, eles vão expiar seu endurecimento em mundos inferiores. Mas lá eles vão levar o conhecimento adquirido aqui na Terra e terão a missão de fazer esses mundos para os quais eles estão sendo levados a progredir. Além disso, os Espíritos anunciam nessa mensagem o que vai ocorrer no planeta com os Espíritos endurecidos. Eles serão substituídos aqui nesse planeta por Espíritos melhores, que farão reinar entre nós aqui a justiça, a paz e a fraternidade. Portanto, como eles anunciam, a Terra será transformada e já passa por essa transformação. Não será por cataclismos, convulsões, nada que vai aniquilar subitamente uma geração. O que vai ocorrer é isso. A geração atual vai gradualmente desaparecendo e a nova vai sucedendo, vai chegando. E nada vai ser mudado na ordem das coisas. Isso vai se passar exteriormente, como de hábito. A única diferença que é preciso observar, e essa diferença ela é importante. Uma parte dos espíritos que se encarnavam em nosso planeta, eles não mais encarnarão. Quem são esses espíritos? Numa criança que vier a esse mundo, em vez de um espírito atrasado e devotado ao mal, que poderia se encarnar para o seu aprendizado, agora virão espíritos mais adiantados e vocacionados ao bem. Quem está esperando uma transformação por efeitos sobrenaturais, místicos, maravilhosos, vão ficar especialmente decepcionados. Nós estamos apenas numa época de transição, não tem Messias, não tem Salvador, não tem homem santo. Segundo a mensagem, os Espíritos estão dizendo. O que vai acontecer é, os elementos das duas gerações estão se confundindo. Nós estamos colocados nessa situação. Se a gente saísse e se colocasse num meio intermediário, nós veríamos a partida e a chegada desses espíritos. E como nós podemos percebê-los aqui? Por sinais que são peculiares. Nós vamos ver antagonismo no campo das ideias, pontos de vistas opostos. De acordo com os espíritos, nessa comunicação, é pela natureza das disposições morais, mas, acima de tudo, das disposições intuitivas e inatas dessas criaturas, que nós facilmente vamos ver, distinguir a qual das duas vai pertencer cada indivíduo. Basta olhar ao redor. Nós estamos vivenciando no planeta a fundação da era nova, do progresso moral. A nova geração se diferencia por uma inteligência e por uma razão muito, muito precoce. E nós veremos, aliadas ao sentimento inato do bem, de crenças, de espiritualidade, o que é um sinal que, sem dúvida, há um certo grau de progresso já adquirido anteriormente. Conforme essa mensagem, os Espíritos estão avisando que a nova geração não será composta exclusivamente de espíritos eminentemente superiores. Não é disso que se trata, mas daqueles que já adiantaram-se, já progrediram e que estão
dispostos, predispostos a assimilar essas ideias, ou todas as ideias progressivas, e aptos a secundar, a ajudar esse movimento regenerador. Esses espíritos ficarão por aqui. Ideias progressivas. Observe ao seu redor, porque os espíritos estão dizendo: o que vai diferenciar os espíritos atrasados é, primeiro, a revolta contra Deus e contra todos, pela negação da providência e de todo o poder superior da humanidade. Vão acreditar em armas, né? Vão acreditar em coisas da terra, menos em Deus. E eles terão disposições instintivas para sentimentos degradantes, antifraternos, egoísticos, de orgulho, de ódio, de ciúme, de cupidez. Vai predominar o apego a tudo que é material. Não é disso que se trata, não é isso que nós estamos vendo aqui a olhos nus ao nosso redor? Uma das características de grande parte de certos espíritos que parecem vocacionados para o mal é que eles estão hipnotizados por certas pessoas e coisas. E nesse sentido, para muitos deles, quando esses objetos da sua fascinação forem subtraídos, eles então não tiverem mais influência material e dos preconceitos desse nosso mundo corporal, ou seja, morrem, vão ao mundo espiritual, retornam, eles vão ter uma amplitude de visão e vão pensar extremamente diferente de quando estavam pensando nessa atual encarnação. Por fim, o aviso está dado. Só haverá exclusão definitiva para os espíritos rebeldes por natureza, basta olhar quem são. Aqueles que o orgulho e o egoísmo, mais que a ignorância, os tornaram surdos para a voz do bem e da razão. Você sabe muito bem de quem nós estamos falando. Alguns sinais demonstrarão a marcha veloz deste tempo chegado, estão dizendo os espíritos. E eu queria aqui abrir aspas para eles. Ver-se-ão suicídios multiplicando-se em proporção nunca vista, até entre as crianças. A loucura jamais terá ferido o maior número de seres humanos que mesmo antes da morte serão riscados do número dos vivos, ou seja, já estão loucos, parecendo zumbis e nem percebem que a loucura chegou. São estes os verdadeiros sinais dos tempos. Essa mensagem deixa muito claro também quais são os sinais que vão nos mostrar que a era nova está chegando. Os povos se estendem as mãos, a barbárie se familiariza ao contato da civilização, os preconceitos de raças e de seitas se extinguem, o fanatismo e a intolerância perdem terreno, enquanto a liberdade de consciência introduz-se nos costumes e se torna um direito. De fato, como ensinam com benevolência os espíritos, o mundo está num imenso processo de gestação. Nesse trabalho ainda confuso, vê-se, no entanto, dominar uma tendência ao objetivo, que é o da unidade e da uniformidade, que vão nos predispor à fraternidade. Mas, até superarmos essa fase migratória da exclusão desses espíritos endurecidos, teremos ainda que lutar contra os dois maiores inimigos do movimento regenerador. Se trata da incredulidade, do fanatismo. Que coisa bizarra, né? Se dão as mãos para abater a regeneração e o esclarecimento. Essa mensagem foi recebida pelos médiuns Sr. M e Sr. T em sonambulismo. Sabe quando? No mês de abril de 1866. Essa mensagem está na Revista Espírita de outubro de 1866. Eu espero que, após ter compartilhado o seu conteúdo com vocês, e que, diga-se, muito poucos aqui no nosso movimento tiveram a ousadia de a compartilhar. Muitos estão surdos, muitos estão cegos, não estão lendo o conteúdo dessa mensagem, analisando os dias atuais e principalmente no Brasil com o antagonismo que nós estamos vivenciando.
Muitos estão escolhendo o caminho diverso do conteúdo que está nessa mensagem. Igualdade, solidariedade e fraternidade. Isso é que faz o verdadeiro espírita ser quem é. Qualquer coisa distinta, diferente, é balela, não é espírita, não é sincero. E de fato está contra o conteúdo dessa mensagem. Não sou eu que estou dizendo, é o que está no conteúdo da mensagem, e contra esse conteúdo nós não vamos brigar. Essa mensagem foi chamada de profecia de 1866. E de fato é o que nós estamos vivenciando. Qual o lado que nós vamos escolher? O lado dos espíritos rebeldes e endurecidos, que fazem tudo para matar, para espalhar o ódio, para espalhar a miséria, a fome, a maldade, a morte? Ou nós vamos ponderar e escolher o caminho reto, o caminho justo, o caminho sério, o caminho certo, que é o caminho do bem e da paz na terra? Nós estamos no processo de parto ainda. A criança precisa nascer, se é que vocês entenderam. E para ela passar por sua infância, crescer, chegar à sua fase adulta, depende de cada um de nós tomarmos as resoluções adequadas. Nós precisamos espalhar para todos que paixões religiosas, políticas e sociais não cabem no exercício do sentimento fraterno, de igualdade e de solidariedade. As ideologias, elas não cabem para a ciência filosófica espírita. Qualquer escolha que se faça em quaisquer campos, que seja contrária ao conteúdo dessa mensagem, você escolheu o seu lado. Você está na geração do velho mundo, na geração que vai espiar em mundos inferiores. Então, se a gente precisa ter algum medo, ter algum receio, até porque ainda estamos no campo da educação heterônoma e não apropriamos do que o Espiritismo nos ensina, da autonomia moral, da escolha, fiquem à vontade. Se for por medo e começar a fazer o bem, vai ter algum mérito. Se agir pelo ato do dever e desprendidamente agir no bem para o bem do coletivo, você estará no caminho dos que vão ficar na terra. Do contrário, você vai acompanhar esses espíritos endurecidos no seu trabalho de esclarecimento em outros mundos inferiores, onde eles vão levar o esclarecimento da ciência e vão fazer avançar nesse campo. Porque no campo moral eles faliram e eles vão precisar de muito trabalho para recuperar o desenvolvimento do senso moral, segundo o que a moral é trazida como conceito para os espíritas. Na questão 629 do Livro dos Espíritos e seguintes, nós vamos encontrar o conceito de moral para os espíritos. É agir no bem, pelo bem e para o bem do maior número possível de pessoas, do coletivo. Quando você está agindo para espalhar o ódio, a antifraternidade, o antagonismo, a morte, querer que as pessoas sofram, querer que as pessoas fiquem na miséria, na fome, e que deseja até a morte deles, será que você está no campo da geração nova? Da geração que tolera? Que tem esperança, paciência, que sabe que há uma lei do progresso e que todos vão evoluir? Ou você continua pensando que espalhar o seu falso moralismo é que está correto? Cuidado! Cuidado com aquele que você está se filiando, porque é com ele que você vai conviver aí por uma boa parte da eternidade. Esse era o nosso vídeo. Eu espero que você aproveite o seu conteúdo, aproveite o conteúdo dessa mensagem, espalhe. Esse conteúdo precisa ser espalhado, muito mais do que aquelas coisas místicas, mágicas e sobrenaturais que estão aí pululando nos WhatsApp, simplesmente para tratar de religião, política e questões sociais, que para o espírito, isso são questões secundárias. A principal é você se tornar um ser humano de bem. E eu espero ter contribuído, pelo menos para a sua meditação, e nos ajude. Compartilhe esse vídeo nas suas redes, em todos os lugares. Até lá, eu te encontro no próximo vídeo.